O pecado imperdoável, conhecido como a blasfêmia contra o Espírito Santo, é um dos temas mais intrigantes e ao mesmo tempo desafiadores da Bíblia. Ele é mencionado diretamente nos evangelhos de Mateus 12, 21 a 32, Marcos 3, 28 a 29 e Lucas 12, 10, e sua menção tem gerado dúvidas e medos em muitos cristãos ao longo dos séculos. Para compreendê-lo em profundidade, é necessário mergulhar no contexto das Escrituras e na tradição da Igreja. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Nos Evangelhos, Jesus afirma com clareza: Por isso eu vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Mateus 12, 31 a 32. Para entender essa passagem, é crucial perceber o contexto. Jesus havia acabado de realizar milagres poderosos, como a cura de um homem possuído por um demônio, cego e mudo. Em vez de reconhecerem a obra divina, os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Essa acusação revela uma atitude deliberada de rejeição à verdade e à obra de Deus manifesta pelo Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é simplesmente um pecado cometido por ignorância ou fraqueza humana. Ela envolve uma recusa consciente e intencional de reconhecer a ação divina e, mais ainda, atribuir o que é santo ao maligno. É uma postura de coração endurecido, uma resistência obstinada à graça e à verdade que o Espírito Santo traz. A diferença entre o pecado imperdoável e outros pecados. A Igreja ensina que Deus é infinitamente misericordioso e que todos os pecados podem ser perdoados quando há arrependimento sincero. Desde o menor deslize até os pecados mais graves, a misericórdia de Deus é sempre maior. No entanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é única porque, em essência, é um fechamento total ao perdão. Quando uma pessoa rejeita deliberadamente a ação do Espírito Santo em sua vida, que é quem nos conduz ao arrependimento e nos aproxima de Deus, ela se exclui da graça salvadora. Não é que Deus se recuse a perdoar, mas a própria pessoa se coloca em uma posição em que não deseja ou aceita o perdão. Imagine um doente que se recusa a aceitar a cura oferecida por um médico, mesmo sabendo que está à beira da morte. O pecado imperdoável é, em sua raiz, essa rejeição contínua da ajuda divina, mesmo quando ela está claramente disponível. Uma rejeição consciente e deliberada. A gravidade desse pecado reside no fato de que ele não é cometido por ignorância ou fraqueza, mas por uma decisão consciente de resistir ao Espírito Santo. É diferente de outros pecados, nos quais frequentemente caímos por falta de força ou por sermos enganados pelas circunstâncias. A blasfêmia contra o Espírito Santo se manifesta em atitudes como rejeitar continuamente a verdade, mesmo diante de provas claras e inegáveis da ação de Deus. Atribuir as obras de Deus ao maligno, como fizeram os fariseus. Endurecer o coração a ponto de não querer reconhecer a necessidade de arrependimento ou a graça divina. Essa rejeição deliberada é perigosa porque impede que a pessoa experimente a transformação e a vida nova que o Espírito Santo oferece. É como construir um muro tão alto em torno do coração que nem mesmo o amor infinito de Deus consegue entrar. O que isso significa para nós hoje? Para o católico, essa reflexão nos chama a rever nossa atitude diante da graça de Deus. Será que estamos abertos à ação do Espírito Santo em nossas vidas? Será que reconhecemos as bênçãos e os sinais que Deus nos dá diariamente? Além disso, é importante lembrar que, enquanto estivermos vivos, Deus nunca deixará de nos chamar ao arrependimento. Mesmo quando sentimos medo de termos cometido o pecado imperdoável, esse próprio medo pode ser um sinal de que ainda estamos sensíveis à graça divina. Afinal, quem se preocupa com sua relação com Deus demonstra que ainda tem o Espírito Santo agindo em seu coração. Assim, o pecado imperdoável não deve ser visto como uma armadilha em que podemos cair sem querer. Ele é o resultado de uma escolha contínua e consciente contra Deus.
Portanto, o chamado é claro. Mantenha o coração aberto, humilde e disposto a reconhecer a verdade e o amor de Deus. Busque o sacramento da confissão com frequência, medite nas Escrituras e permita que o Espírito Santo guie seus passos, que possamos sempre dizer como o salmista: Criai em mim, ó Deus, um coração puro, e renovai dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 12. Saber se você cometeu o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é uma preocupação legítima para muitos cristãos sinceros. A Bíblia menciona esse pecado como algo grave e definitivo, o que pode gerar medo e dúvidas. No entanto, é importante entender que o próprio fato de se preocupar com isso já pode ser um sinal de que você não o cometeu. Vamos explorar esse tema com mais profundidade, à luz das Escrituras e da tradição católica, para trazer clareza e paz ao seu coração. O arrependimento como um sinal da ação do Espírito Santo. Antes de tudo, é crucial compreender que o arrependimento é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Ele age em nosso interior, iluminando nossa consciência, despertando-nos para o pecado e movendo-nos em direção à misericórdia de Deus. Quando uma pessoa se sente incomodada com seus pecados, ou mesmo preocupada em ter cometido o pecado imperdoável, isso indica que o Espírito Santo ainda está trabalhando em seu coração. Imagine alguém que está perdido em uma floresta escura. A luz que surge para guiá-lo de volta ao caminho certo é como o Espírito Santo em nossas vidas. Se você sente a necessidade de pedir perdão, confessar seus pecados e buscar reconciliação com Deus, essa é a prova de que você não está completamente desligado dessa luz. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ao contrário, é uma rejeição consciente e deliberada dessa luz, a ponto de ignorá-la ou resistir a ela permanentemente. Sinais de que você não cometeu o pecado imperdoável. Preocupação com a relação com Deus. A pessoa que teme ter cometido o pecado imperdoável geralmente demonstra um desejo genuíno de se reconciliar com Deus. Essa preocupação, embora muitas vezes angustiante, é um sinal de que seu coração ainda está aberto à ação divina. Quem comete o pecado imperdoável não sente essa preocupação porque já se afastou completamente da graça e rejeitou deliberadamente o Espírito Santo. Busca pelo sacramento da confissão. Se você sente o impulso de buscar a confissão, isso é um sinal claro de que o Espírito Santo está agindo em você. A Igreja ensina que todos os pecados podem ser perdoados no sacramento da reconciliação, exceto aqueles que não são apresentados com arrependimento sincero. Assim, o desejo de se confessar demonstra que você ainda responde à graça divina. Remorso e tristeza pelo pecado. A tristeza pelo pecado é um dom do Espírito Santo chamado compunção. Sentir-se arrependido, lamentar os erros e querer mudar são sinais de que sua alma ainda está sensível à presença de Deus. Quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, por outro lado, endurece o coração e se recusa a reconhecer sua necessidade de perdão. O que realmente caracteriza o pecado imperdoável? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado que se comete por acidente ou sem perceber. Ela envolve uma atitude consciente, persistente e deliberada de rejeição à obra de Deus. É um fechamento total e voluntário à graça, uma recusa em reconhecer a ação do Espírito Santo na vida. Por exemplo, os fariseus que acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu estavam cometendo essa blasfêmia. Eles viam claramente os milagres de Jesus, sabiam que eram obras de Deus, mas deliberadamente rejeitavam essa verdade e a atribuíam ao maligno. Não era ignorância ou dúvida, mas uma oposição consciente e obstinada à luz divina. Por que a preocupação em ter cometido esse pecado é um bom sinal? Se você está preocupado em ter cometido o pecado imperdoável, isso significa que sua consciência ainda está ativa e sua alma ainda está sensível à ação do Espírito Santo. Quem realmente comete esse pecado não sente essa preocupação, porque já se fechou completamente à graça e ao arrependimento. Santa Faustina Kowalska, conhecida como a apóstola da Divina Misericórdia, escreveu em seu diário que a única barreira ao perdão de Deus é a falta de confiança em sua misericórdia. Quando nos preocupamos, quando nos arrependemos, estamos na verdade dando um passo em direção à misericórdia divina.
É nesse movimento de buscar a Deus que encontramos a certeza de que não estamos completamente perdidos. Como encontrar paz diante dessa dúvida? Se você tem dúvidas ou medos, leve essas preocupações diretamente a Deus. O sacramento da confissão é o melhor caminho para trazer clareza e libertação. Converse com um sacerdote, exponha suas angústias e permita que ele, como representante de Cristo, ajude você a discernir e encontrar a paz. Lembre-se das palavras de Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele nunca rejeita aqueles que se aproximam com humildade e confiança. Mesmo os maiores pecadores têm lugar no coração misericordioso de Deus, desde que não resistam ao seu chamado. Evitar o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é algo que começa com um coração aberto, humilde e disposto a seguir a voz de Deus em todas as circunstâncias. Este pecado, como ensinam as Escrituras, não é cometido por um erro isolado ou um momento de fraqueza, mas por uma postura contínua e deliberada de resistência à graça divina. Para compreender como evitar cair nessa armadilha espiritual, precisamos refletir sobre o papel do Espírito Santo em nossas vidas e como podemos corresponder à sua ação com fidelidade. O papel do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo é o grande Consolador, aquele que Jesus nos enviou para nos guiar na verdade e nos conduzir à vida eterna. Ele age em nosso interior, iluminando nossas consciências, nos mostrando o caminho certo a seguir e nos fortalecendo em nossa jornada de fé. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, nos dá coragem para pedir perdão e nos transforma para viver como verdadeiros filhos de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo é fundamental. Ele fala por meio das Escrituras, dos sacramentos, da oração e até mesmo de pessoas ao nosso redor. Sua voz é sempre clara para quem está disposto a ouvir. Um chamado à verdade, ao arrependimento e à renovação. Ignorar ou resistir repetidamente a essa voz é o que leva ao endurecimento do coração, abrindo caminho para um afastamento cada vez maior de Deus. A importância de ouvir e obedecer enquanto há tempo. A vida é curta e cheia de incertezas. Cada dia é uma nova oportunidade para nos voltarmos para Deus e corrigirmos nosso caminho. No entanto, o pecado imperdoável acontece quando uma pessoa insiste em rejeitar a obra do Espírito Santo até o ponto de não sentir mais a necessidade de arrependimento. É por isso que é essencial aproveitar o tempo presente para ouvir a Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se o Espírito Santo está tocando seu coração, convidando você a mudar, a perdoar alguém, a deixar um pecado ou a buscar o sacramento da confissão, não resista. O tempo da graça é agora, e quanto mais cedo nos abrimos à ação divina, mais nos aproximamos da verdadeira liberdade e paz. Jesus nos advertiu sobre a importância de estar atentos e vigilantes. Sede semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar das núpcias, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Lucas 12:36. A prontidão espiritual é essencial para que não endureçamos nosso coração. O perigo da resistência contínua a Deus. O pecado imperdoável não acontece por acaso ou em um único momento de dúvida ou fraqueza. Ele é fruto de uma resistência contínua e deliberada à graça de Deus. Essa postura pode começar de forma sutil, com pequenas recusas em obedecer à voz do Espírito Santo, e aos poucos, pode se transformar em um afastamento total de Deus. Essa resistência contínua é como construir um muro ao redor do coração. Cada vez que ignoramos a voz do Espírito Santo ou justificamos nossos erros em vez de nos arrependermos, colocamos mais um tijolo nesse muro. Com o tempo, a pessoa pode chegar a um estado em que não sente mais o toque de Deus, não reconhece mais a verdade e não vê necessidade de mudar. Esse é o estado de endurecimento espiritual que leva ao pecado imperdoável. O Catecismo da Igreja Católica, número 1864, explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste em recusar deliberadamente a misericórdia de Deus, rejeitando o perdão dos pecados e a salvação que o Espírito Santo oferece.
Isso não é algo que Deus faz contra nós, mas sim uma escolha que a pessoa faz, isolando-se da graça. Como manter um coração humilde e aberto à ação de Deus? A melhor maneira de evitar o pecado imperdoável é cultivar diariamente uma atitude de humildade e abertura ao Espírito Santo. Aqui estão algumas práticas que podem ajudar. A oração é o canal direto pelo qual nos conectamos com Deus. Peça ao Espírito Santo que guie seus passos, ilumine suas decisões e transforme seu coração. Uma oração simples, como Espírito Santo, guia-me e renova-me, pode ser um ato poderoso de entrega. A confissão é um encontro com a misericórdia de Deus. Ao confessar nossos pecados, permitimos que o Espírito Santo renove nossas almas e nos fortaleça contra futuras quedas. Não espere sentir-se pronto para confessar. Busque o sacramento mesmo nas suas fraquezas. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ao meditar nas Escrituras, damos espaço ao Espírito Santo para falar conosco de forma pessoal. Textos como o Salmo 51, Criai em mim, ó Deus, um coração puro, podem inspirar um espírito de humildade e arrependimento. A gratidão nos mantém sensíveis às bênçãos de Deus e nos ajuda a reconhecer sua ação em nossas vidas. Quando somos gratos, resistimos menos à graça e ficamos mais abertos à vontade divina. Como dizemos na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.